Opa, bom dia, galera. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Dá um ok, por favor. Consegue me ouvir bem? Opa, maravilha. Oi. Além de mim, o Célio, mais 20. Vai, toma. Vai, seus distraídos. Toma. Ó. Ai, grita. Quase que eu caí. Aqui. Aqui. Então, galera, vamos lá, por favor. Né? Hoje é dia 6, correto? 2020, parte 3. Terceiro semestre de 2020. Doidinho para virar jacaré. Vamos lá. Bom dia a todas e todos. Bom dia, gente. Tudo bem, né? Com vocês? Tranquilo? Sim? Que bom, então. Uma chuvinha maldosa dessa, né? Mas é isso aí, cara. Pobre serve para isso mesmo, para sofrer, tá? Né? Pra gente sofrer, você tem que molhar. Cadê o menino molhado? Olha lá, ó, tá vendo? Você acha que sua vida é ruim? Imagina ele, filho. Que vendo, o colega nosso veio de... Qual que é o seu nome, filho? O Iago, pessoal, que está em casa, para vocês verem, ó. Vocês que estão corroídos na preguiça de vocês aí em casa, o Iago veio de bicicleta no meio dessa chuva, cara. Né? Isso é uma vontade de aprender, né? Não, a colega veio aqui, ela veio andando nas enxurradas, tá molhada até a canela ali, ó. Coitada, velho. Né? Muito bom, velho, muito bom. É isso aí. Bom, é que ele veio aproveitando para lavar a máscara, né, velho? Tem que... Muito bom. Senhores, bem-vindos à Matrix, então. Hoje o tema da aula é de sociologia, né? A gente... Sócrates pode ser considerado um mito? Não, cara, não. Já vieram com uma pergunta aqui, meu Deus, né? Seguinte, velho, o Bruno Savioli. Bruno, não dá para ser considerado não, até porque, mesmo que não existe prova que ele realmente existiu, tem muitos relatos, né? Na verdade, mitologia não, porque mito é alguma coisa sagrada, né? E Sócrates não tem nada de sagrado. Ninguém crê em Sócrates, beleza? Enquanto crença sagrada, né? Fé. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, a gente já perdeu um pouco de tempo aqui. O tema da aula de hoje, lembrando vocês, né, que eu tinha falado que nós intercalaríamos, né, por semana, né, sociologia e filosofia, e hoje o tema é da sociologia, uma introdução ao pensamento sociológico clássico. Nós vamos tentar montar a origem da sociologia até chegar no positivismo de Auguste Comte. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês: qual a diferença entre filosofia e sociologia? Ótimo. E certo. Tem algo mais específico, porém, ok. Que mais? Comportamento, as relações sociais. Mas vocês estão colocando as características da sociologia. Eu quero a diferença. Por que sociologia e filosofia são duas formas de conhecimento distintos? E aí? Ótimo. Tá. Vamos... Certo, aí que tem uma questão interessante, ó. A sociologia, ela se difere da filosofia pelo objeto de estudo dela. Vai, quem está em casa presta atenção também, ó. O que é o objeto de estudo? Toda ciência, né, ela tem algo que ela vai estudar. Por exemplo, se você pega no campo das ciências da natureza, vamos pegar 3 disciplinas, a química, a física e a biologia, né? Todas elas têm algo vinculado à natureza, por isso ser ciência da natureza. Da mesma forma que as ciências humanas, elas estão vinculadas à sociedade, beleza? Então, quando eu falo assim, ó, sociologia estuda sociedade, eu estou correto, mas eu estou sendo muito abrangente, muito abstrato, tá? No caso das ciências da natureza, olha aqui para mim. Biologia estuda a vida, beleza? Ele estuda a vida dentro da natureza, certo? A química estuda os elementos que compõem a natureza, certo? E a física estuda os fenômenos da natureza. Tá vendo que todas elas estão vinculadas à natureza, mas elas têm objetos particulares de pesquisa, correto? Por exemplo, no campo das ciências humanas,
Se a gente pega as 3 grandes áreas, ciências sociais e aplicadas, como eu chamo de ciências sociais, a antropologia, certo? Ciência política, sociologia. 3 ciências sociais. História e geografia. Todas elas estão vinculadas à vida em sociedade, correto? Sim? Beleza, né? Mas todas elas, por exemplo, têm uma análise específica. Por exemplo, a antropologia, ela estuda cultura. Nós vamos ter aula sobre antropologia cultural, e vocês vão ver que a antropologia estuda cultura. A sociologia estuda as relações sociais, beleza? E o caso da ciência política são as relações de poder. Então, peraí, essas 3 áreas, elas são complementares, entende? Se a gente junta elas, ciências humanas, de toda forma. A história estuda os homens no tempo, correto? A geografia, as transformações do homem no espaço. Ótimo. Então, tá vendo que em todo caso, ela estuda sociedade de modo amplo, né? Mas dentro da sociedade, cada ciência ela tem um objeto particular de estudo. E aí que está a diferença entre filosofia e sociologia. Olha para cá, por favor. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Entende? É a mãe de todas as ciências, o Rocha é o pai. Porque na antiguidade, por exemplo, quando o Rocha nasceu, a filosofia constituiu, na verdade, as primeiras reflexões de todo saber, correto? Então a filosofia, ela constitui a base de todas as ciências. Só que tem uma diferença que a colega aqui apontou. Toda ciência, ela precisa ser comprovada do ponto de vista empírico, baseada em experimentação, em pesquisa, compreende? E esse tipo de pesquisa, experimentação, a filosofia não tem. Por exemplo, vocês conseguem me provar empiricamente, com dados e fatos, o mundo das ideias do Platão? Teoria das ideias, o mundo inteligível? Não é possível comprovar, entende? Empiricamente. Mas o que é possível? Compreender. Ou seja, a filosofia é um ramo de estudo, é uma forma de conhecimento a respeito das ideias. Enquanto a sociologia ela vai estudar as relações sociais e aquilo que pode ser provado empiricamente. Tá claro? Então a sociologia é uma ciência, a filosofia é uma forma de saber. Beleza? Mas é a forma de saber que deu origem a todas as ciências. Quer ver um exemplo? Qual é o primeiro grande matemático? Pitágoras. Era filósofo. Beleza? Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado pelo Aristóteles o primeiro filósofo, certo? Primeiro grande químico que desenvolveu a teoria do átomo. Demócrito, Demócrito e Leucipo, né? Que são 2 filósofos da antiguidade. Filósofos também. Aristóteles é considerado o primeiro grande físico da humanidade, correto? Então, peraí, a filosofia deu base para todas as ciências. Então, a gente pode considerar, para a gente chegar a uma conclusão aqui introdutória, a filosofia também deu base para a construção da sociologia. Só que a sociologia é uma ciência muito recente, tá? Vamos lá. Surgimento da sociologia. Primeira coisa importante é considerar o seguinte: a sociologia, ela nasceu, ela se desenvolveu no século XIX. É uma ciência especificamente nova, se a gente comparar ela com a filosofia, que está mais ou menos na época em que o Rocha nasceu, no século VI a.C. Então, consideravelmente, se a gente pegar, né, do ponto de vista básico, a sociologia, desculpa, ela surgiu no final do século XIX, correto? Num contexto, inclusive, de revolução industrial. Não teria sentido se não fosse a revolução industrial para o aparecimento da sociologia. Por quê? Nós vamos ver que hoje a obra desse filósofo, né, chamado Auguste Comte, que foi considerado o pai da sociologia, justamente porque ele queria compreender, dentro da Europa, as novas dinâmicas sociais que surgiram com a Revolução Industrial. Ou seja, o mundo moderno, principalmente a crença, né, do cientificismo que bairava na Europa durante essa época, constituiu o porquê do surgimento da sociologia. Quer ver? Pensa comigo. Olha aqui para mim, me ajuda, vai. O que a Revolução Industrial trouxe para o mundo? Tecnologia, o que mais? E aí? Aí tecnologia? Vamos pensar, trouxe consequências? Quais? Primeiro, vamos pensar a expansão urbana que acontece na Europa durante o século XVIII para o XIX, né? Expansão urbana significa crescimento desordenado das cidades europeias. Você pega a cidade de Manchester como exemplo, ela tinha 30 mil habitantes no início do século XVIII. Final do século XVIII, 300 mil. Quer dizer, uma cidade que cresceu, né, de uma maneira assustadoramente, né, de maneira muito desordenada,
Isso com certeza trouxe consequências ambientais, perfeito? Conflitos com novas classes sociais, burguesia e proletariado, né? O proletariado urbano da fábrica, o operário e tal. O mundo da Revolução Industrial trouxe uma mudança profunda na forma até mesmo de agir dentro da cidade, a forma de pensar. Trouxe a ascensão, por exemplo, do capitalismo como modo de produção dominante. Galera, a sociologia ela é fruto da modernidade. Ela só pode ser entendida como uma ciência que ela é consequência dessas transformações que o mundo moderno trouxe. Então, a sociologia ela carregava toda a influência, por exemplo, que se vinha do iluminismo, a crença de que a razão vai levar a humanidade para o progresso, beleza? Ela surge numa conjuntura onde o racionalismo, pensamento cartesiano, né, de que a gente pode chegar à verdade científica, né, através do método científico, a noção do empirismo, que comprova a tese de que só há verdade se tiver comprovação empírica, né? Quer dizer, a sociologia ela é fruto, na verdade, eu gosto de considerar como filha das transformações que a modernidade deixou. Então, aquele mundo obscuro, né, típico de uma revolução científica, né, que modifica essa forma de pensar na modernidade, vai gerando um ambiente super crente na ciência. Inclusive, esse infeliz aqui, Auguste Comte, para vocês terem uma ideia, ele acreditava que a sociedade humana, principalmente a sociedade europeia, estava caminhando numa linha progressiva, certo, de conhecimento, que nós iríamos chegar numa sociedade completamente harmônica e perfeita. Né? No modelo de sociedade, inclusive, seria o século XX. Para ele, o século seguinte seria um século de harmonia social plena. Coitado, inocente, ponto de ser no século XX as duas grandes guerras mundiais, o Holocausto, né? A Guerra Fria. Quer dizer, o século que seria supostamente da paz perpétua da humanidade foi o século das grandes desgraças, né? Foi o século das catástrofes internacionais, né? Quer dizer, a crença desse cientificismo foi um grande otimismo que pairava na Europa devido à Revolução Industrial. Beleza? Oi? Com certeza, né? Arrebentaram, por exemplo, com todas as crenças, né, que a humanidade tinha. Quer ver? Vamos lembrar aqui rapidamente. Lembra da filosofia iluminista? Por exemplo, Kant, Montesquieu, D'Alembert, Denis Diderot, Rousseau. Todos esses autores tinham uma crença de que a razão era a única forma, por exemplo, de conhecimento humano seguro. De que a razão iria libertar o homem do obscurantismo religioso. Os iluministas têm uma crença de que é preciso iluminar as ideias através da boa educação, da ciência e tal. É uma visão bem colonialista, né? É uma visão bem colonial porque é uma visão que impõe um tipo de padrão de pensamento europeu, concorda? Entende? Assim, é um tipo de pensamento completamente eurocêntrico, né? Agora, se você pega, por exemplo, o racionalismo do Descartes, é um filósofo que a gente vai estudar ele na modernidade. De acordo com René Descartes, era possível, através de um método científico, criar um conhecimento completamente seguro e pleno. Ou seja, a ciência, a razão, é a única fonte confiável do campo do conhecimento humano. Os empiristas são eles que deram base para a construção dessa ciência moderna, experimental que a gente tem, como a química, como a biologia, como a astronomia, entende? Todas essas ciências, elas são desenvolvidas em torno do pensamento empirista. Vocês lembram de algum filósofo do empirismo? David Hume, perfeito. Francis Bacon, beleza? E John Locke, né? Francis Bacon, o Chico Toicinho, para os mais íntimos, beleza? Então, o pensamento empirista, racionalista e o pensamento iluminista deu a base para o surgimento da sociologia como uma ciência, beleza? Agora a questão pensa comigo aqui, nova sociedade, né? Ou seja, passamos por uma mudança profunda no campo das instituições sociais, uma mudança radical no campo da forma como a Europa, né, se organizava. Se eu tenho uma nova sociedade, eu preciso então de uma nova ciência. E é justamente a partir dessa ideia de uma nova ciência, a necessidade de explicar esse mundo, que um filósofo francês chamado Auguste Comte criou uma corrente de pensamento chamada de positivismo, tá? Ele foi o fundador, inclusive, da própria corrente no qual ele participava, né, da corrente de filósofo que ele participava, e eu julgo que o positivismo morreu com ele também.
O positivismo ele foi uma corrente de pensamento muito rápida, né, extremamente rápida, a ponto de as crenças que o positivismo criou serem completamente patéticas já no século XIX. Beleza? Quer ver? Tá entendendo? Tá tranquilo? Tá de boa? Tá, né? Então tá. Então, primeira coisa importante. Auguste Comte nasceu em 1798 e morreu em 1857. Viveu, vamos pensar assim, na sociedade francesa, né, já que ele é francês, ele viveu o auge das transformações que a Revolução Francesa trouxe, e ele viveu durante a adolescência, começo da vida adulta dele na era napoleônica. Então, quer dizer, o cara viveu um contexto de muito otimismo, né, na França. Pensa, Napoleão desenvolveu a industrialização, correto? Na França, desenvolveu o Banco Francês, né, com investimentos, escolas de artes e técnicas. Napoleão expandiu o território, entrou em guerras e mais guerras. A era em que Auguste Comte sobreviveu, que viveu, foi, na verdade, uma época de muito otimismo em relação aos progressos da ciência, certo? Auguste Comte, para vocês terem uma ideia, desenvolveu algumas teorias que foram muito famosas dentro do positivismo, tá? Aqui eu vou colocar como subtítulo, tá, do positivismo, uma chamada Lei dos Três Estados. É uma famosa, na verdade, teoria dele. Inclusive, vocês podem encontrar como estágios também, beleza? Lei com os 3 estágios, não tem problema. O que pressupunha essa lei dos 3 estados? Pressupunha o seguinte: imagina uma filosofia da história. O que é isso, né? Filosofia da história. Imagina uma lei geral da humanidade. Todos os povos vão passar por esta lei. Todos os povos vão passar por essa regra geral da humanidade. Ele considera essa filosofia da história uma espécie de visão evolucionista, que a humanidade caminha numa linha de evolução progressiva. Então, para ele, o desenvolvimento que a Europa tinha naquele momento era fruto, então, de um processo de evolução que os europeus estariam passando desde, né, o nascimento da humanidade. E interessante é que essa ideia dele aqui, ó, de que a gente está caminhando nessa linha progressiva de evolução, ela é irreversível. O que significa? O que ela é irreversível? Que não tem volta. Ou seja, atingiu determinado estágio de desenvolvimento, não volta mais. Então a gente está caminhando, certo? Numa linha de evolução progressiva. Era comum evolucionismo no século XIX? Qual é o grande teórico, filósofo e biólogo que desenvolveu o evolucionismo clássico? Charles Darwin, beleza? O pai da biologia moderna, né? Quer dizer, Darwin viveu no mesmo período de Auguste Comte. Então era comum entre grandes intelectuais pressupor essa ideia de que a humanidade está caminhando nessa linha evolutiva. Essa crença, né, desse evolucionismo presente na sociedade europeia dessa geração aqui, é tão forte, mas tão forte, que o Comte chegou a dizer que a gente estava caminhando nessa linha progressiva dessa maneira aqui, ó. Quais são as formas mais antigas que a humanidade tem para explicar os problemas do nascimento do mundo, surgimento das coisas, desenvolvimento como? Através de mitos, não é? Através, inclusive, de conhecimentos baseados na fé, concorda? Então, acompanha no quadro comigo. O primeiro estado de desenvolvimento da humanidade foi o estado fictício ou teológico. Como a própria expressão fictício teológico dá para imaginar, ele está colocando que a forma de conhecimento mais antigo que a humanidade tem, perfeito? Foi baseada em fé. O exemplo dos mitos são os melhores para, né, exemplificar esse estado fictício. Por quê? Porque a mitologia é uma forma de conhecimento baseada em fé, concorda? Em discurso sagrado, né? E é um discurso oral, não é um discurso escrito baseado na racionalidade. É a forma mais rudimentar, atenção, a forma mais antiga que a humanidade tem e a pior das formas de conhecimento que a humanidade possui, certo? Desse estado fictício. O exemplo fundamental do estado fictício, os mitos, concorda? Segundo lugar, segundo
estado de desenvolvimento da humanidade seria o estado metafísico ou abstrato. Presta muita atenção no conceito para vocês entenderem uma parada. Metafísica é um ramo da filosofia, certo? Que surgiu, inclusive, com um autor chamado Aristóteles. Aristóteles desenvolveu uma ciência que, para ele, seria a mãe de todos os saberes, a mãe de todas as ciências, né? A ciência das ciências. Ele chamava de propedêutica, a base de todas as ciências. Só que ela não tem comprovação empírica. Mas vem cá, o pensamento de Aristóteles é mitológico? Ou é um pensamento filosófico? Ah, é filosófico, então ele é baseado na razão. Só que ele é científico? Baseado em comprovação empírica, em experimentação? Também não. Então ele é um estágio intermediário. Pensa, ele é intermediário entre o fictício e o terceiro e último estágio, que vai ser o positivo ou científico. Então é uma forma de conhecimento intermediário, vamos dizer, entre a fé e a razão científica, concorda? É um tipo de conhecimento transitório. O próprio Comte falava isso, conhecimento transitório. E por fim, quem está aí no fundo, dá para enxergar aqui não, né? Dá? Tá de boa? Terceiro e último estado, né, de pensamento que a humanidade chegaria, não tinha chegado ainda, seria o estado positivo ou científico. Galera, vamos colocar uma espécie de época, só para a gente, né, iluminar melhor essas ideias aqui. Estado teológico, vamos imaginar que esse aqui existiu até, vamos dizer, o século VI a.C., quando apareceu a filosofia, surgindo o estado metafísico. Então é a época das grandes mitologias, né, das formas de conhecimento baseado em religião, concorda? De boa? O segundo estado, que seria o metafísico abstrato, ele já seria um estágio de desenvolvimento com o surgimento da filosofia. Vamos imaginar a Idade Média, quando a filosofia misturou com fé. Você lembra do Santo Agostinho? Lembra? Tiveram aula sobre Tomás de Aquino? Sim. Então, durante essa geração medieval, você tem uma razão, só que ao mesmo tempo ela não é pura, né? É uma razão misturada com a fé. É uma razão teológica, vamos assim dizer, estado abstrato. O terceiro estado, olha aqui no quadro, ele é o último estágio de desenvolvimento que a humanidade ainda não chegou, certo? Mas como nós estamos numa evolução progressiva, vai chegar. Comte, então, acreditava que esse último estado existiria ainda em algum momento. E sabe qual a característica desse estado? Atenção, somente a ciência vai conseguir explicar as regras da humanidade. Não existiria mais religião nenhuma no mundo, nenhuma forma de conhecimento abstrato existiria mais, somente a ciência existiria como forma de conhecimento humano. Ou seja, seria um estágio superior, onde a humanidade chegaria a um tipo de sociedade totalmente industrial, beleza? Sociedades que não são mais aquelas tradicionais, tribais, isso não existiria mais. Seria um mundo completamente industrializado e uma realidade completamente harmônica, onde o capitalismo iria levar a humanidade a esse progresso. Certo? Se você acha que sociologia é coisa de comunista, tá aí Auguste Comte, um dos defensores assíduos do modelo industrial do capitalismo. Beleza? E é um dos autores que mais defendeu o capitalismo como modelo de produção. Ok? De boa? Alguma dúvida aqui? Certeza? Está vivo, filho? Eu sei, está derretendo aí de preguiça. As duas. Está quase caindo, beleza? Posso apagar de cá? Pode? Então tá bom. Então vamos lá. Ah. Ah, sim, a clássica, né? Arona Brick in the Wall. Com certeza. Para quem não assistiu, tem um musical do Pink Floyd, né? Que é o filme The Wall. Tá disponível no YouTube, completo, cara, maravilhoso. Vamos gostar pra caramba. Tá? Eu sou fã veterado. Mas hoje é sábado, né? Hoje é dia de escutar Barões da Pisadinha, filho. Hoje o trem. Hoje o negócio é o piseiro. Vamos lá? Lei dos Três Estados. Segunda tese que a gente vai... Cara, vocês sabem a hora que a aula acaba exatamente? Não, fala com verdade para mim. Só pra... Ah, é bom. Então tem 12 minutos aqui para eu fazer um milagre filosófico aqui. Vem cá.
Lei dos Três Estados, beleza? Dentro do positivismo do Comte. Segunda tese fundamental do Comte, olha aqui no quadro para mim, ó, a chamada classificação das ciências. Auguste Comte elaborou uma teoria onde ele classificou quando a humanidade chegasse, né, nesse estado positivo, né, a sociedade completamente harmônica, as ciências foram classificadas, pensadas, antes de mais nada, nas suas formas mais concretas para as mais abstratas. Ciências das mais concretas para as mais abstratas. Porém, olha aqui no quadro, vocês fazendo no caderninho de vocês, ó. Põe aqui embaixo, tipo um fragmentadinho assim, saca? Um pontilhadinho. Porque aqui, nesse pontilhadinho, você vai escrever na frente filosofia. Por quê? Porque a filosofia é a base das ciências, sacou? Entendeu? Mas ela não é uma ciência exatamente. Quantas linhas? Vamos lá. Filosofia, primeira forma de conhecimento mais abstrata da humanidade. O quê? Matemática é muito abstrato? Com certeza. A matemática ela faz operações com números. E números são conceitos. Entende? São teorias, são invenções humanas para representar a realidade. Da matemática, veio uma ciência que a gente, na época do Comte, né, século XIX, quase não sabia sobre ela. Astronomia. Da astronomia veio uma outra, que até hoje vocês descabelam com ela. Certo? Da física veio a alquimia, que era o nome quando era na época do Rocha, né? A química. Certo? Por isso que ela é derivada da matemática. Mas ela é uma ciência mais concreta por ela analisar os fenômenos da natureza. Agora eu vou explicar cada uma, tá? A biologia. E qual é a ciência mais concreta que não é possível negar o seu objeto de estudo? Professor, sociologia é muito abstrato, não sei aonde. Sociologia estuda instituições sociais, poder, política, entende? Economia, sociedade. Tipo assim, olha aqui, você pode até negar para mim a existência de números, que números são invenções humanas, abstrações, né? Mas você não consegue negar que você vive em sociedade. Compreende? Beleza? Tá com enxaqueca aí, mano? Tá com enxaqueca? Imagino, cara. Eu sei como é que é por causa de luz, é um inferno. Mas vem, quem tá em casa, só para entender. Comte fez uma classificação que não é da melhor para a pior ciência. Né? Ele não está fazendo um juízo de valor aqui. O que ele está colocando é das ciências mais abstratas para as mais concretas. Então, é no grau de concretitude do objeto de pesquisa. Pensa comigo. Filosofia é a mãe de todos os conhecimentos que deu origem à matemática. Beleza? A matemática faz operações com números, né, cara? Operações, inclusive, que são amplamente teóricas, discutíveis, do ponto de vista abstrato. Da matemática, o surgimento da astronomia, justamente porque a astronomia, na época de Comte, é extremamente abstrata, você tem, mesmo que a física moderna já tinha se desenvolvido, ainda pouco conhecimento de universo, né, de tamanho de mensuração do universo. Qual que é o objeto de pesquisa da física? Ela estuda os fenômenos da natureza, certo? Tá, fenômenos da natureza. Já é um pouco mais concreto. A química, extremamente concreta, os elementos que compõem a natureza. Então, as coisas que compõem a natureza. Química, você tem laboratório, entende? É possível concretitude no objeto de pesquisa. Da química, a ciência que estuda a vida. Biologia, extremamente concreta. Vinda da biologia, o desenvolvimento da sociologia. Só que tem um problema. O nome sociologia só apareceu, anota para mim, em 1839. Antes disso, Auguste Comte deu outro nome para sociologia. Física social. O nome para essa ciência queria surgir, que, né, tinha como explicar as questões da humanidade e tal, física social, certo? Então, só para vocês entenderem, como quarto tópico aqui interno do positivismo, a classificação das ciências, terceiro tópico, né? Positivismo, aí eu coloquei lei dos três estados, classificação das ciências, física social, beleza? A física social, essa ciência, que depois ganha o nome de sociologia, o nome moderno, né, de sociologia,
serve para quê? Qual que é a intenção da sociologia? Cara, o Auguste Comte... Oi? Não? Auguste Comte desenvolveu uma teoria que é quase uma, sei lá, mãe João de Ogum, né? A sociologia é quase uma mãe João de Ogum. Ele tem uma frase que é interessante, que ele fala assim, ó: saber para prever a fim de prover. A fim é junto, né? Isso. Não. Com o objetivo de... a fim é separado? Estava certo. A fim de prover. Qual que é essa tese dele? Olha aqui para o quadro, ó. Ter conhecimento, entende? Compreender a realidade para prever. Possibilidade, então, de descobrir futuro, entende? Assim, prever futuros acontecimentos. Inclusive, ao prever futuros acontecimentos, é prevenir, por exemplo, problemas sociais e tal, a fim de desenvolver. Porque a palavra prover, né? Prover por algo, significa lutar em prol de alguma coisa para desenvolver. Então, a sociologia ela seria a ciência que ela não serviria apenas para entender a realidade, mas também para alterar essa realidade. Perfeito? E tem a função, a sociologia, de levar a humanidade para o progresso. Então, o Comte, ele dá um papel quase salvacionista, entende? Esse religioso para a sociologia. O sociólogo seria aquele capaz de compreender a realidade, né? Prever futuros acontecimentos sociais para que a sociedade desenvolva rumo ao progresso. Beleza? Galera que está em casa, tranquilo aí? Tranquilo, né? Então, o desenvolvimento da ciência e sociologia seria para isso. Internamente, a física social tinha duas disciplinas. Agora vai fazer muito sentido para vocês. Uma área chamada de estática e a outra dinâmica. Estática e dinâmica social. Que diabo é isso? É assim, ó. Quem está em casa, presta atenção. Faltam 6 minutinhos. Olha aqui. Estática e dinâmica. Estática social seria o campo da sociologia preocupado em compreender os elementos da ordem, os elementos, por exemplo, da tradição, o estudo, inclusive, né, e a valorização dos elementos da nação. Certo? Aquele ufanismo patriótico, a tradição do povo, a língua, a cultura de um povo, certo? Estática social. A dinâmica social seria também uma área interna da sociologia preocupada em compreender não mais a estática, né, as partes mais duras da sociedade, tradição, mas os elementos do progresso, correto? Os elementos da ciência e principalmente o desenvolvimento da racionalidade. Então, acompanha comigo. Estática social ou dinâmica social são as áreas internas da sociologia preocupadas em levar a sociologia a compreender a ordem e o progresso. A frase do Comte não coube na nossa bandeira nacional, né? E a frase correta, pelo menos a frase inteira, é assim, ó. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Essa é a frase, o lema geral do positivismo do Comte. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Lema do positivismo clássico, né? Qual que é a ideia desse lema, né? É que uma sociedade, pensa comigo, uma sociedade que tenha ordem, ou seja, leis, instituições, Estado rígido, entende? Princípios culturais extremamente valorizados, a ideia de nação, vai chegar a uma sociedade do progresso. Ou seja, o Brasil passou, durante o final do século XIX, uma influência muito grande do pensamento positivista. Não sei se vocês se lembram, ao estudar a Proclamação da República, que por volta de 1870, logo quando a Guerra do Paraguai terminou, o governo de Dom Pedro começou a entrar em declínio, lembra? Lembra a crise da escravidão, né?
O século XIX foi um século de muitas mudanças aqui no Brasil, e nesse período, nessa geração, né, entre 1870 e 1880, muitos intelectuais brasileiros iam para a França para estudar. E ao vir da França, vinham carregados do pensamento kantiano. Veja, o Comte morreu em 1857, sacou? Então o positivismo era dominante na França. Intelectuais muito famosos, um deles chamado Benjamin Constant, dá nome de um monte de ruas aqui em Goiânia. O Benjamin Constant, por exemplo, era um professor de matemática do Exército aqui do Brasil, estudou na França e ao voltar trouxe muitos pensamentos do positivismo. Aristides Lobo, um deputado brasileiro do século XIX. Quer dizer, esses caras vinham da França, traziam essa influência para cá. O que o positivismo pregava? Presta atenção. Monarquia é uma coisa vinculada à tradição, não é? Monarquia não é hereditário? Monarquia não pressupõe características de absolutismo, não tem? Nobreza, privilégio. O positivismo era contra todas as monarquias. Acreditava que o progresso ia ser repúblicas. Beleza? Estado laico. Olha a defesa do positivismo. Progresso, Estado laico, desenvolvimento científico. Tudo bem? Mundo industrial. O Brasil era industrializado no século XIX? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Aqui ia colar alguma cidade, tinha alguma indústria. Com a vinda da República para cá, a primeira tese defendida pelos positivistas brasileiros: precisamos de uma república contra a monarquia. Temos que afastar essa pecha chamada de Dom Pedro II e sua família do Brasil para a gente levar o progresso. O que o Exército fez em 1889? Golpe da República. Quebrou o governo de Dom Pedro, deu um golpe nele, instituiu uma ditadura militar no Brasil para instituir a República, chamada República da Espada, com 2 generais de guerra, lembra? Que comandavam a política brasileira como presidente. Primeiro, Deodoro, e depois Floriano Peixoto. Os 2 primeiros presidentes da República, vindos do Exército. O Exército com o lema do positivismo. Então, tudo que era vinculado à monarquia era coisa retrógrada, entende? Do passado, a ser superado. Qual era o tipo de trabalho que o Brasil tinha na época da monarquia? Escravidão, que só no último ano da monarquia que foi abolida, em 88. Logo em 89 deu o golpe da República, beleza? Precisamos de quê? Trabalho livre. O que o positivismo fez? Vamos incentivar a imigração europeia para o Brasil. Italianos, entende? Portugueses, para trazer progresso para cá. Compreende? Veja que o Brasil, então, passou por uma mudança política inspirada nos lemas do positivismo francês, sacou? Por isso a nossa bandeira nacional. Esse ufanismo patriótico em torno dos símbolos nacionais, bandeira, tem o hino bandeira, né? Tem a bandeira nacional, tem essas datas comemorativas ufanistas, todas elas servem a esse interesse positivista. Beleza? Essa noção de ordem de progresso que se tem. Quem já estudou em colégio militar sabe o que eu estou falando. Né? E olha que eu fui uma vítima do CPMG, Casa de Prisão de Menores de Goiás. Beleza? Dúvidas e questões? Tem menos de 1 minuto só. A galera está de casa, ó. Obrigado, viu? Espero que não tenha sido tão ruim, seu sábado de manhã. E até semana que vem. Aqui também, tranquilo? Nada de dúvida, questão, xingamento? Certeza? Boa pergunta, vai.